Estamos de volta à Estação Síndico Net, um oferecimento do Grupo Souza Lima. E agora nós vamos às manchetes do mês. Condômino é preso por cortar corda que sustentava trabalhador durante limpeza de fachada no Paraná. Moradoras de condomínio na Bahia acusam vizinho de importunação sexual em elevador. Em São Paulo, idoso mata síndico após briga por vaga de garagem. Mulher é presa por deixar filho de 3 anos amarrado em escada de prédio como castigo. Explosão em arsenal com mais de 100 armas de fogo destrói apartamento de coronel. Policial atira contra vizinhos após discussão de trânsito dentro de condomínio no Tocantins. Porteiro de prédio no Pernambuco é assassinado ao receber denúncia de violência doméstica. Nossa, gente, até pesou um pouco o clima por aqui, né? Eu fiz essa abertura de um jeito diferente para esse quadro que foi intitulado Experts Respondem Causos de Condomínio, porque a proposta é falar um pouco das polêmicas, das histórias bombásticas que acontecem todo santo dia nos condomínios. Então, agora sim, vamos apresentar as nossas convidadas. Estão aqui comigo a palestrante e professora do nosso super curso Síndico Net Experts, Taula Armentano, a referência em liderança feminina empresarial do mercado imobiliário, Moira Toledo, e a síndica profissional e podcaster, Rose Brandão. E eu vou pedir para elas se apresentarem para a nossa audiência. Taula. Gente, super prazer estar aqui, Kati. Amo participar. Podcast da outra versão aqui do Síndico Net do ano passado. Eu estava também com o Jax. Verdade. E nós falamos de casos super interessantes. Promete, hein? Prazer estar aqui com a Moira, com a Rose, mulheres que eu admiro no mercado. E você dispensa comentários. Moira, se apresenta para a nossa audiência. Obrigada por estar aqui. Ai, Catarina, eu quero muito agradecer o convite. Admiro demais os seus trabalhos, você sabe disso. Sempre que eu posso estar perto, te convidar para as coisas, eu adoro estar por perto, porque eu falo que o Síndico Net, de fato, ele leva muita informação, muito conteúdo, entrega para quem está na ponta lá do dia a dia dos empreendimentos, dos condomínios, dessa formação de comunidade, né? Então, é um trabalho brilhante. Então, só tenho a agradecer esse convite. E assim, a Rose, a Taula, eu falo, a gente se identificou no primeiro minuto que a gente se conheceu. Foi uma identificação, assim. A Taula tem uma história muito interessante porque ela já teve uma administradora e hoje ela é síndica profissional. Então eu sempre gosto de trocar com ela porque a gente fala muito da importância dos papéis e responsabilidades de como esses dois players precisam estar conectados, aproveitando o tema do conexão, e para trabalhar juntos, para que de fato as coisas transcorram da melhor forma possível e que a gente consiga entregar um lugar melhor para se viver, seja para trabalhar ou para morar aqui nesses ambientes condominiais. É isso. E a Moira, que ela economizou um pouquinho, ela é advogada, ela é diretora na Lelo Condomínios e ela é vice-presidente de administração e condomínios do Secov São Paulo, né? Primeira vice-presidente mulher, não podemos deixar de mencionar. Com certeza. Muito legal. E Rose, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Se apresenta para a nossa audiência. Bom, meu nome é Rose Brandão, né? E também estou muito agradecida com o convite de vocês, a próxima de Mulheres Inteligentes e mulheres aí que no mercado acabam fazendo a diferença, né? Principalmente, né, na vida das pessoas. Então, super obrigada a você também, que é uma querida, que tem um olhar, né, para essas pessoas que passam no mundo condominial, para a gente poder trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de que eu vivo aquela situação que você está vivendo hoje, ou já vivi, né? Para a pessoa se sentir um pouco mais fortalecida e também fazer um bom trabalho. Não, eu não digo nem nos copiar, mas ela falar de uma certa forma assim, se eu passei por isso, como será que ela conseguiu, né, sair daquela situação? Ter um outro olhar, eu faria diferente ou eu faço igual? Então, às vezes, a fórmula ajuda. É isso. E, gente, seguindo aqui no nosso quadro, né, pode parecer brincadeira de mau gosto, mas quem acompanha as notícias do dia a dia de condomínio sabe que todas essas manchetes que eu li na abertura aqui do quadro são acontecimentos recentes e algumas estão relacionadas à convivência, né? E o Síndico Net tem uma seção colaborativa chamada Conviver, que antigamente era o Tira Dúvidas, onde a comunidade faz perguntas e também responde às dúvidas lá dos nossos leitores.
E, gente, chega a cada coisa que ninguém acredita. Especialmente para esse quadro, a gente selecionou alguns causos bem mais leves do que as manchetes que eu li, para a gente direcionar aqui o nosso bate-papo e aproveitar para esclarecer também as dúvidas que essas pessoas trouxeram. Então, causos de condomínio, a Moira esteve num dos episódios, né, da websérie que a gente lançou ano passado, que foi incrível. Então, eu quero trazer um pouquinho desse gostinho, assim, dos causos e a gente vai ter uma conversa muito legal aqui. Então, vamos ao primeiro causo. Me sinto perseguida pela minha vizinha. O que fazer neste caso? A moradora relata que desde que pisou no condomínio é importunada pela vizinha reclamona, que já entrou sem ser convidada, cobrando danos causados pelo antigo proprietário. Reclama da criança que brinca, do cachorro que late e até se estão no banco na área comum conversando com os demais vizinhos. A pessoa reclama de tudo. E um detalhe, o filho adolescente da reclamona grita palavrões, palavras e frases homofóbicas, xenofóbicas e racistas a tarde toda. É o famoso deixa eu tirar o cisco do seu olho enquanto tem uma trave dentro do meu próprio olho. Quem quer começar comentando esse caso? Difícil, hein? Tudo numa situação só. Tudo numa situação só. Rose? Eu tenho atualmente, né? Tô até passando por uma situação igual a essa. Ela não é tão complexa quanto essa, mas assim, a pessoa reclama da mesma unidade e a gente conversa. Primeiro eu abro uma linha de diálogo e depois, se não resolver e continuar, aí eu vou para a primeira advertência. Mas a pessoa insiste que o barulho é lá, principalmente nas madrugadas. E eu constatei que não é. Fez uma investigação. Uma investigação. O síndico é isso, né, gente? Tem que fazer a investigação, porque depois que o síndico age, não tem como voltar atrás, né? Não tem mais, porque a gente já fez um inimigo dentro do condomínio. E outra, faz parte da nossa profissão. Você não pode distribuir advertências, você não pode distribuir multa, né? Desta forma. E eu estou enfrentando isso. E aí a pessoa já está começando... Tá a ponto, gente, que esse condomínio ele não tem bina no interfone. Da pessoa interfonar e falar em nome da portaria. Caramba. Demais. É. Olha que climão. E aí, Taula? Olha, super interessante esse caso. As pessoas acham que não acontece do inverso, né? De que quando você não está causando esse tipo de problema, de barulho ou de perturbação, e alguém se sente perturbado. No direito, e aí a Moira, eu e a Moira aqui, advogadas, a gente também vai poder falar, e acho super bacana porque a gente vai trazer como síndico, como ADM, como tratar o assunto, né? Então, assim, no direito, aquele que é perturbado, também pela importunação do seu sossego, no sentido de alguém que reclama sem motivos, também é uma espécie de perturbação, né? Então, essa moradora que chegou e está sendo perseguida pela vizinha, né? Ela também pode procurar o síndico, também pode relatar a sua situação. O síndico, por uma questão de ser alguém que realmente está ali para tentar fazer essa mediação, ajudar no convívio, ele pode chamar as duas partes, conversar, mostrar o que incomoda, o que não incomoda, entender os horários, para chegar realmente nessa investigação e ter ou não uma resposta do que está acontecendo. Agora, eu acho que é importante lembrar que quando envolvem só duas unidades, o caso é de vizinhança, não é de condomínio. E aí o síndico ele pode ajudar, sim, sempre pode, mas ele não pode assumir a responsabilidade como se ele quem tivesse que resolver o problema. Aí a parte incomodada, a vizinha perseguida, ela pode buscar os meios judiciais para se proteger. Ela tem que fazer prova disso e contactar o síndico é um bom caminho para depois ajudá-la no judiciário também. Mas, Taula, uma outra informação. Normalmente eles acham que mesmo a gente agindo desta forma, que a culpa é do síndico. Que o síndico tem que multar, que o síndico tem... Eles acham que tudo a gente tem que multar. Mas o direito mesmo fala que a gente tem que tomar alguns... Cautela. Né, cuidados com relação a isso, né, Moura?
Na verdade, essa transferência de responsabilidade, você querer chamar alguém para decidir algo sobre duas partes que não estão se entendendo, é algo que acontece, inclusive, na nossa sociedade, né? Aliás, eu vou até antecipar aqui, fazer um spoiler do que vai rolar na sequência, porque a palestra hoje vai ser sobre cyberbullying, stalking. Quando a gente fala em perseguição reiterada, a gente está falando no crime de stalking, se for de fato caracterizado, materializado o crime, né? Pode chegar a esse ponto do crime, quando deixa de ser só um incômodo e vai para a perseguição de fato mesmo. Mas o que eu não queria pôr atenção aí, eu acho que a atenção a gente tem que estar na história da formação da comunidade, do senso de pertencimento. Eu acho que isso que é importante. A nossa sociedade está doente. A gente tem visto, pelas notícias que a Catarina relatou aqui no começo, pelas coisas que a gente tem visto acontecer na rua, pessoas que saem com o carro desenfreado e atropelam muitas pessoas, assim, como um acesso de raiva, né? Um momento de intempéries, a pessoa que corta a corda do trabalhador, como é que... Você olha aqui e fala, como é que pode? Gente, ontem uma pessoa levou ontem não, antes de ontem, né? Uma pessoa falecida para assinar um documento. Então, assim, são coisas que surpreendem, porque a gente acha que é impensável que um ser humano, que um cidadão seja capaz dessas coisas, o que me permite dizer que o sentimento que a gente traz, que toda essa pressão, que todo esse mundo muito rápido, muito ágil, né? Essa sociedade tão efêmera, imediatista, ela está criando um ambiente hostil, um ambiente mais doente. E lógico, o condomínio, eu sempre falo isso, quem me conhece já ouviu falar, é um microcosmo daquilo que acontece nas cidades, né, da nossa sociedade. Então, ele não tá separado daquele contexto, mas ele está inserido no contexto e ele revela. Lá a gente tem governança, movimento político, tem lei, porque a própria convenção é uma lei específica do condomínio. A gente tem as relações. Então, normalmente, aquilo tudo que se replica no entorno acontece lá dentro também, ainda mais ali onde todo mundo tem um pouco de sentimento do dono, porque você tem a propriedade privada exclusiva, né, junto com a propriedade comum, mas o meu direito de propriedade está limitado pelo direito do outro, que a gente chama, trazendo um pouco para o jurídico, né, a teoria da pluralidade dos direitos limitados. Então, o meu direito acaba onde começa o seu, e por isso que o condômino tem que usar, garantindo o sossego, a saúde, a segurança dos demais condôminos. É sobre isso, né? Então, quando a gente tem esse tipo de relação, e essas relações humanas são relações que normalmente vão durar muito tempo, né? Ninguém muda para um condomínio para ficar pouco. Às vezes uma situação de um locatário é mais rápida, mas de um condômino proprietário, ela é mais extensa. Assim, no mínimo 1 ano. Exato. Os contratos normalmente são de 30 meses. 30 meses. Podendo romper com isso. 12, né? Hoje em dia, é engraçado isso, né? Temporada agora, gente. Exato. Vamos comentar em outro tema polêmico para os síndicos e administradores. Exato, mas voltando aqui para o racional, quando você tem uma relação de longa duração, o ideal é que a gente trabalhe com a mediação. Sim, porque a construção de soluções pela mediação, onde as partes fazem parte da construção da solução, é mais fácil de ter aderência destas partes, e também ela tem um efeito positivo, torna mais saudável aquela relação, porque depois essas partes começam a interagir de uma maneira muito mais bacana. Então, assim, como a Taula colocou, se é um problema de duas unidades, não é um problema do condomínio, pode o síndico pensar, orientar, a ter um mediador, a levar isso para uma câmara de mediação, antes de falar de judiciário, de advogado. Escalar, né? Contrata um técnico. Primeiro vamos tentar uma conversa, se a conversa não funciona, vamos para a mediação, e aí sim a gente vai evoluindo nas soluções. Para depois, se for uma coisa muito grave mesmo, muito drástica, a gente pensar numa criminalização, se de fato ficar caracterizado o tal do crime do stalking e tal. Mas essa dinâmica de você ir evoluindo nas soluções é muito importante para essa formação de comunidade. E dentro desse pensamento, o síndico, embora o problema seja só daquelas partes, ele tem que ter esse olhar da formação de comunidade. Sim. Então, essa intervenção... Do bom viver, né? Exato. Não deixar isso ganhar muito fogo, sabe? Pegar muito fogo, ir para um outro caminho e conseguir intervir... assim, logo no início da briga, às vezes é mais fácil para que depois você consiga trazer esse senso de comunidade, né? E eu brinco, eu falo assim, lá na Lelo, vocês sabem disso, a gente pensou Assembleia Eletrônica há muito tempo. Antes
até da própria pandemia, porque a gente sabe que para a Assembleia as pessoas vão para tomar decisões coletivas, mas pensando no seu interesse privado. Então, se eu tenho filho, eu quero investir no parquinho, mas se eu não tenho, eu acho que o parquinho não precisa de nada. Se eu tenho academia e por aí vai. Os pequenos grupos de interesse. Exato. Né? Então ali não era o lugar para ter essa história. Não é ali que a gente forma pertencimento. Então, o que é muito legal do síndico é ele atuar em outros momentos onde ele possa formar estes vínculos. Seja na história agora da horta, em algum evento esportivo, em alguma comemoração específica de festa junina, onde se possa juntar moradores. Esse tipo de atividade não é na Assembleia. Esse tipo de atividade, ele forma a coletividade. E ele faz com que as pessoas entendam. Aliás, Taula, eu vou te puxar, porque eu acho maravilhosa uma história da Taula, que ela fala que ela estava com um condomínio super problemático, e ela usou uma estratégia de, na Assembleia, chamar uma recreação das crianças, porque falou assim, os pais não vão brigar na frente das crianças. E deu certo. Para administrar condomínio, tem que ter criatividade, a gente tem que ser mais disruptivo, como a própria sociedade, né? Acho que às vezes falta um pouco, como você disse, dessa criatividade, de a gente se colocar no lugar do outro. Mas, Moira, eu vou te falar, vou fazer uma provocação aqui. Essa história da Assembleia foi muito bacana, porque foi um condomínio extremamente ruidoso. Eles estavam com problemas graves, mas de convívio, né? E eu trouxe as crianças para fazer, a gente tinha assessoria esportiva, eu fiz a apresentação do balé e do judô, aqueles 30 minutinhos que a gente fica esperando, sabe? Eu coloquei as crianças para apresentar, gente. Acabou a animosidade, foi demais. Quando eu conto isso, algumas pessoas criticam. Falam, nossa, Taula, você está tirando o formalismo que existe na Assembleia. Mas não, eu estou trazendo vida. E condomínios são vidas que se relacionam entre si. Quando a gente começar a olhar para isso e deixar de olhar tanto para a estrutura, essas brigas de convivência, como a gente está vendo aqui da vizinha, elas tendem a diminuir. Mas tem um ponto, tá? Que eu também vou falar para você puxar já o próximo causo. Ó, as pessoas têm uma necessidade da história dos alunos, né? Assim, ó, o aluno tem sempre que chamar o diretor para resolver o conflito. Não precisa, nós estamos falando de adultos. Os adultos não precisam chamar os pais para resolver os seus problemas. Eles têm que resolver os problemas entre si. E a sociedade também tem uma terceirização muito de culpa e responsabilidade. E aí ele quer colocar isso na figura do síndico. E quando eu faço as mediações, Moira, Rose e Kati, eu trago muito isso, sabe, gente? Falo, em primeiro lugar, o problema não são as pessoas, é o problema. Vamos focar nele? Porque aí a gente consegue viver entre nós melhor. E segundo, precisaria da diretora estar sentada aqui com vocês? Vocês não conseguiriam, entre vocês, resolver? Isso é bem sério, né? E é muito comum no nosso meio. Esse ponto é interessantíssimo, Taula. Você sabe que eu vou trazer que eu fiz essa fala exata. E mesmo com as crianças isso funciona. Aliás, a gente deve estimular as crianças a resolverem seus próprios problemas desde cedo. A gente lá na Lelo lançou o código de conduta, o canal de conduta. Então, a gente está evoluindo bastante em termos de governança. E esses dias a gente estava fazendo um super evento, foi bacana. Chamei 2 assumidades lá, que já tem uma história de evolução em governança e tal, para falar sobre isso. E aí eu falei, gente, tudo bem, a gente tem o canal de conduta agora, que é mais um canal. Um condomínio pode até ter um lugar desse, mas assim, é mais um canal. Mas, de verdade, vamos chamar o par. Se alguém fez alguma coisa que eu não gostei, chama o seu amigo, seu colega de trabalho e fala, a primeira atitude que a gente tem que falar é chamar esta pessoa, usar a comunicação não violenta, que é uma coisa que a gente também sempre fala, e não gostei. Olha, você fez assim, eu não gostei. Será que a gente pode fazer outro combinado aqui quando acontecer isso de novo? Se a gente estimula aí, claro que assim, pode falar. É difícil. É difícil. Mas a gente tem que levar. Tem que levar. Eu concordo, viu? Isso faz. Eu falo muito isso, viu, gente? A pessoa começa a conversar comigo, eu fico com aquela carinha mesmo de diretora de escola, e eu brinco, eu falo, bom, agora a diretora pode falar. E tem funcionado super, viu? Quando eles começam a fazer reclamação, eu já pergunto, você tentou conversar com o seu vizinho? Não, isso é um problema seu, Taula.
Você Sabe é o que eu a síndica. acho? As pessoas têm medo. Tem medo. Tem de medo. encarar. Ela de se tem relacionar. Ela tem medo se ela vai sofrer uma represália, ela tem medo se a pessoa vai agredi-la, Também. vai pensar no primeiro episódio da série Os Outros, né? Aquela da Globo que estreou na TV aberta quinta-feira, né? Que eles foram tentar conversar e acabou na mulher cuspindo na cara do homem, o cara falando que ia matar, que não ia... Quem é você para falar do meu filho? Então as pessoas acabam criando monstros antes do monstro existir. Eu acho que essa é uma questão. Essa terceirização é uma coisa séria, né? Você vê, por exemplo, a história do grupo. Tem um grupo de WhatsApp, muitos condomínios têm um grupo do A WhatsApp. maioria deles. Nesse grupo do WhatsApp tem o telefone de todos os vizinhos, Sim. né? Porque tá lá o grupo do WhatsApp com o telefone do vizinho e tal. Uma unidade faz barulho. O que aquela pessoa incomodada com o barulho faz? Liga pro porteiro, Isso mesmo. para mandar o porteiro Telefonar. O Honda subir para ter. Sendo que ele tem o telefone da pessoa no grupo do WhatsApp. Ele poderia mandar um direto, não pôr no grupo, mandar um direto para a pessoa e falar assim, olha, putz, tá tarde, você tá fazendo barulho, me acordou, dá para maneirar, pode abaixar o som, sei lá que tipo de barulho que é, mas você pode mandar um direto pro seu vizinho. Para que você ligar pro porteiro ligar na casa da pessoa? Mas Então, nem sempre a intenção é resolver o problema. É trazer um problema para o síndico resolver. Isso que é legal de morar em condomínio. você sabe Mais que um, né? teve um caso desse que eu tava no grupo e aí foi um barulho à noite, a pessoa não reclamou, no dia seguinte ela colocou no grupo de manhã, teve uma festa de adolescentes, e aí ela colocou no dia seguinte uma foto e um vídeo com o som da música, dizendo, olha, durou até as 4 e tal. Eu respondi, falei assim, pouco eficiente. Primeiro, você continua acordado. Segundo, tá expondo os adolescentes no grupo desnecessariamente, não resolveu o seu problema da noite, né? Trazendo um problema pro grupo, vamos tentar compor de outro jeito na próxima? Né? Simplificar, Vou resolver. usar o pouco eficiente de agora em diante, quando começarem a falar do síndico no grupo do WhatsApp que ele não está. Pouco eficiente. Como é que a gente vai saber e vai resolver se não chegar até a gente o problema, não é? É isso. Adorei. Vou montar agora vou pôr esse slogan, pouco eficiente. E ó que esse primeiro caso aqui já rendeu metade aqui do nosso tempo. Mas vamos lá, eu separei 5 causos. Vamos ver quantos que a gente consegue. Segundo caso, pets de visitantes no salão de festas. No meu condomínio não pode pets na área comum, mas uma vez tive um convidado de uma unidade que levou o seu pet, que era um filhote, num carrinho para o salão de festa. Ele não saiu do carrinho, mas o vigia do condomínio nos fez tirá-lo de lá. Não concordei por 2 motivos. Primeiro, ele não saiu do carrinho. E segundo, quando alugo o salão, ele é extensão da minha unidade e cabe a mim decidir quem entra. Estou errada? Adorei, extensão da minha unidade. Não, você conta ou eu conto para ela? Acho que você pode contar, eu complemento, o que quiser. O que eu fiz? Prevendo esse tipo de situação, eu fiz uma reformulada lá no nosso regulamento, já coloquei o pet no salão de festa, que é proibido. Aprovaram, claro. A gente fala que a gente coloca inúmeras coisas e eles proibiram. E aí tá bem assim, ó, não lembro os termos exatamente. Caso você receba uma visita, o pet fica no seu apartamento. E eles aprovaram. E deu certo. Deu certo. O pessoal está respeitando. Respeitando. Levou para assembleia, houve a conversa, tá certo. Tá Mas certo. esse é o caminho para quase todas as soluções condominiais. O síndico precisa ouvir a massa condominial. Não contraria a convenção? É regulamento interno. Regulamento interno se aprova com uma facilidade, você foi muito inteligente. Embora hoje tem muitos condomínios que são pet friendly, né? Isso. Eu ia falar isso. Eu acho que não precisa ter uma regra dura. E cada comunidade deve ser a sua regra. Sim. Eu acho que o maior exemplo que você trouxe de mais valioso no seu exemplo, Rose, é que eles fizeram um combinado. Fizemos um combinado. Isso. Os combinados precisam valer. Isso. Pode ser que tenham empreendimentos onde todo mundo Isso. queira levar os seus pets, porque os pets são cães de companhia, por uma série de razões, não Sim. importa. Cada um vai cuidar, não pode ter barulho. Claro, você não vai deixar fazer nenhum. Se sujar, tem que limpar, aquelas Sim. coisas todas, mas eventualmente o combinado pode ser diferente. O importante é ter um combinado. Eu falo, hoje em dia, uma coisa que é bem
muito bom para essa formação de comunidade, para resolver os combinados, é a revisão das convenções. Eu falo, a verticalização da cidade de São Paulo está envelhecendo. Agora a gente está começando a lidar com os prédios mais antigos. E tem convenções que diz assim, o condômino não pode transitar de shorts no elevador. Está escrito na convenção. Que não pode nem ter pet, né? Se bem Não que isso já contraria a lei. Sim, Mas não pode pet, não pode transitar de bermuda no elevador, não pode criança correr no térreo. Tem isso, a gente lê na convenção, nas convenções mais antigas, porque elas foram pensadas num outro momento, com uma outra sociedade, de contexto histórico, de necessidades. Então, a revisão da convenção é o momento da gente reafirmar os combinados, refazer, repensar. E se a gente faz isso de uma maneira colaborativa, sabe, com alguns instrumentos, chamando a coletividade para participar, depois essa coletividade segue a regra. Porque é igual criança na escola. Põe a professora para fazer os combinados com as crianças na escola. O que eles combinarem, eles vão cumprir. Porque eles fazem parte da construção, É como isso você mesmo. falou, Isso aí. e eles construíram aquela solução. Então a chance de dar certo, ela é muito maior. Muito né? maior. Mas esse é o segredo, né? Sempre chamar quem faz parte. Mais uma vez a gente volta ali para o exemplo anterior. A mania de terceirizar as responsabilidades. Poxa, é importante para vocês uma cultura diferente agora no condomínio? Mudou, o pessoal que está aqui agora é pet friendly, então vamos descer, tem que estar no regulamento interno esse tipo de coisa, não tem que estar na convenção, a gente tem que poder alterar com mais facilidade, né? E tem que retratar o desejo da maioria, é um condomínio. Essa coisa do pet, né, tem até mudança de destinação de área para atender os pets. Sim. Porque a gente tem uma cidade onde a gente, às vezes, em alguns bairros, tem um problema de segurança, que ter um espaço para levar o pet fazer necessidades. E necessário, condomínios, né? às vezes, que tem áreas grandes, no Morumbi isso é muito comum, condomínios que têm áreas extensas, com áreas verdes, às vezes proibição de circulação, mas você não pode andar É difícil sair na rua no Morumbi à noite. Então, como é que eu levo meu cachorro? Então, assim, precisa fazer o combinado, precisa repensar, precisa entender a cultura, E as respeitar necessidades, também respeitar. se o combinado for não queremos, na maioria, os pets circulando na área comum. Eu tenho um condomínio no Morumbi, inclusive, que até hoje é proibido, não tem espaço pet. Foi assim que a maioria determinou e desejou de novo e continuou. Como eu tenho condomínios que a gente até tem juntos, aqui eu como síndica, vocês como ADM, que os pets são muito bem-vindos no salão. Eu estava preparando uma previsão orçamentária e o meu conselheiro desceu com o pet dele, a coisa mais linda, e ficou ali no salão com a gente. A questão é essa, é a vontade do condomínio, da maioria da coletividade. Agora sim, salão de festa é área comum. Não A é pessoa extensão. falou extensão da minha unidade porque ela alugou por aquele dia, né? Não. Tem que seguir as regras previstas. Já pensou se eu desejo colocar um quadro na extensão da minha casa e mudar a decoração? Segue sendo área comum, mesmo alocada por mim. Tá certo. E uma coisa interessante que eu ouvi, eu acho que foi até num ciclo de palestra lá no Secov, alguém falou que os moradores eles vão mudando conforme o condomínio ali, ele existe há 40 anos, vai, o meu prédio tem 43 anos. O tanto de gente que já entrou, veio, já saiu. foi, Eu tenho uma moradora que ela tá lá desde que implantou, que é a dona Edna, que eu amo de paixão, ela me ajuda demais, assim, é super participativa, colaborativa, tá nas assembleias, faz visita técnica comigo, é uma fofa. Mas, gente, tem a dona Edna só. O resto mudou. Tem gente que tá há 30 anos, tem gente que tá há 20. Eu tô há 16 anos lá. Mas as pessoas mudam. Antigamente, na época que a dona Edna mudou para lá, ela foi com os filhos pequenos. Hoje os filhos dela são adultos, ela tem netos, né? E foi mudando o perfil dos moradores. Hoje o nosso perfil ele é muito mais de pessoas sem filhos e com pets. Olha aí. Hoje a gente tem muito mais pets do que crianças no prédio. A gente tem uma criança fixa, o resto são os netos dessas pessoas, das moradoras, né? Então acaba com o playground e faz um pet place, faz um pet place. Tá, estamos considerando realmente fazer essa mudança de área, né? E agora vamos então aqui pro terceiro caso. Posso levar multa por causa do despertador? Muito bom. Minha vizinha começou a reclamar do meu despertador. Dizer que eu acordo cedo demais para trabalhar, o horário, 6 horas da manhã. E que ela é aposentada e não quer acordar cedo, pois ouve o meu despertador tocar.
Não tenho o que fazer, moro sozinha e preciso acordar para trabalhar. Ela até já falou com o síndico. Posso levar multa? É bem surreal essa história, né, gente? Eu já ouvi do liquidificador, do pessoal que treina super cedo e volta e bate aquele whey e acorda a vizinhança. Já ouvi mesmo. Isso é em decorrência infelizmente hoje, das construções que são cada vez mais ruidosas dentro da própria estrutura. Né? Muitos condôminos que são sensíveis audivelmente colocam aquelas janelas anti-ruído, isso só piora, porque você deixa de ouvir o barulho de fora, mas você ouve todo o barulho da estrutura muito mais do que você ouvia antes, quando você tinha a intervenção daquele barulho de fora. Então, assim, ela, na minha visão, discordem de mim, não tem problema, mas eu penso o seguinte, ela precisa acordar cedo, ótimo, ela pode colocar o despertador dela num barulho, num volume que só ela acorde. No meu entendimento, perturba sim o sossego, se uma outra pessoa que está ali morando está ouvindo também, acorda junto. Mas elas também podiam fazer um combinado, como a gente bem disse aqui, tudo volta para o combinado, para a maturidade, para não precisar da diretora, né? Foi falar com o Para síndico, empatia, né? Exercício de empatia. Para exercer, poxa, ela tem que trabalhar, outra quer dormir. Então, como que a gente resolve isso, né? Tem que ter meios. Põe lá no Vibra o seu celular para tocar o despertador. O meu eu tenho o relógio, põe no relógio. Ele vibra. Exato, o meu também. E eu não preciso acordar o resto da casa, nem o resto do prédio, né? Vamos acordar esse prédio com minha hora de despertar. Quero todo mundo acordando comigo. Eu acho que ela pode levar multa sim, se ficar diagnosticado. Na perturbação, né? Na perturbação. Contínua, né? Até porque é algo todos os contínuo. dias. Não posso ter que acordar no horário que a minha vizinha tem que acordar, porque a gente não consegue chegar numa composição. E às né? vezes ela pode pensar numa solução acústica também. A gente sabe que existem vários recursos e que dá para se fazer um tratamento acústico ali no imóvel. Eu ia falar sobre isso. A gente tem uma norma de desempenho que fala sobre o desempenho de todos os sistemas de edificação, inclusive essa história de laje, de parede, de quanto tem que proteger, contrapiso. Então, tem isso para olhar nessa edificação, se tem um problema ou se não tem. Acho que tem os combinados. A multa, eu acho que tem que ser assim... Última, né? A última das coisas, porque a multa é sempre muito antipática, em termos de formação de comunidade, ela é péssima. A multa, na minha opinião, ela deve ser aplicada para comportamentos reiterados, onde você já conversou, você já tentou, a pessoa não inflexível, aí você vai lá e aplica a multa. Agora, o exercício da empatia, nesse caso, porque é uma coisa simples de resolver, né? Assim, não é difícil. Para morar em condomínio tinha que ter um teste. Quanto de empatia você tem dentro de si? Fazer um teste antes, um né? termômetro, né? Aí tem uma pontuação mínima. Pontuação mínima para poder morar em condomínio. Nesse caso, a história da mediação resolve de novo. A gente vai ter o Enacom esse ano, né? 19, 20, 21, agora de junho, lá no Secov São Paulo. E um dos temas que eu vou, assim, estressar, e trouxe uma gente boa para falar, é da história da mediação, de como aplicar isso no ambiente condominial, inclusive trazendo algumas soluções que estão funcionando no Secov Goiás, em Minas Gerais, e as pessoas estão resolvendo seus problemas de outro jeito. Eu falo, gente, vamos parar de pedir para o juiz. O próprio judiciário tem decisões, não sei se vocês já acompanharam, mas que eles falam assim, gente, isso é um problema de vocês, eu não precisa movimentar o judiciário. Não vou resolver. Isso, O juiz está falando, eu não vou resolver esse assunto. E deveria ser cada vez mais assim, porque as pessoas precisam aprender a conviver, voltar a conviver, né, harmoniosamente. E eu acho que é muito fácil você se sentar ali no trono, resolvam. E aí você vai atrofiando até a sua própria capacidade de pensar em soluções. Sim. Não, mas vamos chamar, tem que participar. Então você quer resolver? Vamos resolver junto. Nada de ficar empurrando para alguém tirar da cachola uma ideia mirabolante para resolver ali um problema, né? Vamos construir junto. E outra coisa que funciona muito, Kátia, quando a gente faz esse exercício da mediação, é falar para a pessoa como você resolveria se fosse o contrário. Eu pergunto Eu faço muito isso, porque é você fazer o outro se colocar também na dificuldade, no problema, e não só reclamar, mas trazer soluções também. Sim. Porque, mais uma vez, normalmente, nós estamos falando entre adultos. Eu tinha uma moradora que o despertar dela era televisão na sala. Uau! Tá pior do despertador essa. E uma altura insuportável. Essa eu conversei algumas vezes, não resolveu.
Aí depois ela foi multada, aí ela parou. Aí enquadrou, né? No limite ela é a conseguiu. questão da correção com o filho, né? É. Avisei uma vez, avisei duas, Isso. avisei três, eu sou boazinha, avisou até a quarta lá em casa. Mas passou disso é correção. Correção. E a correção não é castigo. A multa tem essa finalidade. Ela não está aqui para castigar o condômino infrator. Ela está aqui para corrigir o comportamento que não está congruente com as regras. Juridicamente, a multa serve exatamente para desestimular um determinado comportamento, que é o que você está colocando, né? E, gente, eu vou aqui acho que caminhando para o nosso último caos, eu só queria checar uma coisinha com a Moira. São 14h47, acho que está no seu horário, né? Não, eu tenho 3 minutos. 3 minutos? Então eu vou ler rapidinho. Ó, quarto caos. Funcionário blogueirinho. Adorei. Esse é ótimo. Ele tem mais de 20 anos de trabalho nesse condomínio, posta em sua rede social fotos suas na casa de moradores como se fosse dele. Foto em uma unidade particular com os pés no sofá, na cozinha tomando água, no computador com fone de ouvido e na legenda do post ele escreve em casa, de boa. Nossa, gente, E o aí- pessoal tá ficando maluco. Quando a gente pensa que eles não inventam Uau, mais, hein? não tem mais o que E eu inventar. não terminei não, ó. Em outra unidade, em casa lendo um bom livro. Na garagem fez fotos com carros, mostrando a placa de um deles. No outro, sentado no capô, com a legenda, chegando em casa após um dia de trabalho. Na academia fez fotos usando os aparelhos, voltando aos treinos. Cadê a outra? Posta fotos no hall social, saindo de casa. Tem fotos na laje do condomínio mostrando a vista. E aí, no caso, a pessoa que mandou esse comentário lá no nosso Conviver, no nosso fórum, escreveu o seguinte: temo o perigo dele subir escadas íngremes e ocorrer um acidente em área restrita. Desejo orientação sobre esse caso atípico, pois é um funcionário que mora no condomínio e por aí vai. Essa história para mim tem muitas camadas. Muitas. Muitas. E aí, Moira, antes de você quer comentar alguma coisa, aí eu largo a bomba com as duas aqui. Eu vou comentar e vou sair correndo. Deixa a bomba. Mas na verdade, assim, primeiro de tudo, a gente está falando de uma relação funcionária, né? Uma relação de emprego, que provavelmente CLT, porque pelo que eu estou entendendo, ele é um funcionário do condomínio. E mora lá no condomínio Exato, também. então ele tem um dever de subordinação. Me parece que esse condomínio deveria dar ordens para esta pessoa, como empregador, no sentido dos comportamentos, das condutas que são esperadas, né? Então, ter uma descrição da conduta que se espera de um colaborador que está contratado para determinadas tarefas é super importante. E da narrativa, você vê que a conduta é completamente imprópria. Inclusive, ela expõe pessoas que não queiram ser expostas. Expõe casa das pessoas, placa de carros. Às vezes a pessoa tem uma preocupação com segurança. Às vezes a pessoa, enfim, tem uma série de sua vida questões. exposta. E se isso, imagina que a gente, no limite, tenha um dano ou alguma prática de um crime por conta trás, dessa exposição. Sim. Essa pessoa, esse colaborador seria o responsável e o condomínio que não fez nada e permitiu essa divulgação toda. Então, assim, muito ruim, todo o contexto é muito ruim e merece ser corrigido. E aí, nesse ponto, eu acho que tem que ser mais firme mesmo, porque, assim, no meu olhar, extrapola nenhum colaborador de nenhuma empresa, de nenhum condomínio, seja morando ou não morando, não deve se comportar dessa maneira, né? Eu falo, nas nossas empresas, a gente escreve tanto nos manuais de conduta, do comportamento esperado. Como é que por exemplo, a história do movimento político, né? Então você não se posicionar politicamente nas redes sociais no nome da empresa, na história de você não expor, às vezes, uma informação que é sigilosa, o segredo todo um de cuidado, negócios. né? Então, a mesma coisa, eu acho que o mesmo pensamento precisa
precisa estar no ambiente condominial fazendo, claro, o seu depara, né? Entendendo quais são as importâncias de um condomínio, quais são as necessidades daquele histórico de convívio. Tem condomínios que têm uma história de segurança muito importante, né? Onde a gente sabe que as pessoas são ali e que normalmente são prédios grandes, onde as pessoas querem de fato tirar foto, porque tem equipamentos que impressionam. Sim. Então, ali, mais do que nunca, ter estes combinados, de novo, ter um código de conduta, ter um descritivo do que se espera, né? um combinado no contrato de trabalho. Eu acho que essas coisas todas são fundamentais para prevenir que esse tipo de situação aconteça. Acho que Gente, eu vou me despedir, que eu vou Boa pro palestra. painel agora. isso. Quero agradecer imensamente mais uma vez. Uma alegria estar aqui com a Rose, com a Taula, com a Caterina. Um prazer enorme estar no evento do Síndico.net. Podem contar conosco sempre. A gente tem uma parceria de muitos anos, né, Caterina? É uma alegria. Sua participação foi sensacional. E a gente aqui. quer mais Imagina. podcast com a Moira. Eu quero mais troca. Que delícia esse papo descontraído. Precisa Muito tanto bom. disso, né? Vamos fazer mais. Vamos fazer, estou à disposição. Maior Joia. prazer. Obrigada, amor. Bom E painel. E agora espero vocês lá no Anacom também, hein? No Sim, Secom com de São Paulo. certeza. Já fica o convite. Tchau, Beijo, tchau. Então, meninas. Kátia, entrando aqui no que a Moira estava falando, condomínio, ele reúne vários tipos de relações, né? Você tem ali a relação com o condômino, você tem a relação com os funcionários, com as empresas, né, terceirizada, administradora, jurídico, engenharia. Então você tem vários tipos de relações quando você trata da questão de um condomínio. E nesse caso em específico, a gente vê as mazelas do digital. Né? Porque assim, ainda não tem muito regramento. As pessoas não sabem exatamente o limite de até onde elas podem ir. E às vezes uma brincadeira, que para ele nem é de mau gosto, acaba trazendo uma exposição absurda para quem mora ali. Então assim, eu acho que com relação a um profissional, independente dele morar ali ou não morar ali, ele tem que seguir regras de uma empresa. Sim, afinal, Ali, ele está no horário de trabalho dele, né? Ele está prestando um serviço, então ele está, a ele cabe os combinados da CLT, se ele for CLT, não é? Então assim, cabe uma série de coisas numa situação como essa, inclusive um tratamento psicológico. E um ponto que eu queria levantar aqui, aí vou fazer o papel do advogado do diabo. Para ele ter acesso às unidades, Eu pensei nisso. ele Catarina. tem as chaves. E aí, lógico, a gente precisaria ir muito mais a fundo Sim, nessa entender o história para caso, poder né? entender o caso. Sim. Mas pensando que ele entrou porque ele tinha autorização, porque ele tem a chave. Sim. Né? Será que não era o caso, então, de, opa, vamos cortar essa coisa de ficar com chave? Lá no meu condomínio, a gente proibiu. Por quê? Não porque tenha acontecido alguma coisa, porque os funcionários... Mas teve uma única situação em que uma moradora atribuiu culpa de ter sumido coisas da casa dela porque ela deixava a chave num dia que ia uma funcionária lá e ela não estava no horário. E ela acusou, sem provas, os nossos funcionários. E eles falaram, nós não queremos mais ficar com as chaves dos moradores. Perfeito, partiu deles. Partiu deles e a gente baixou acho e ótimo. foi isso que foi feito. Então esse seria um ponto meu, assim, de... Deu-se ali De alerta. uma autorização de que eles teriam acesso. Não sei em que condições, não sei em que horários, Exato. não sei para quais motivos. Mas esse é um ponto delicado da chave ficar na mão de funcionários, né? Sim. Não sei o que vocês acham disso. Eu concordo, eu já tive um condomínio assim, também tirei e diminuiu. Eu já trabalhava numa administradora há uns 20 e tantos anos Era bem atrás. comum antigamente. Era muito Todo mundo deixava, tinha um claviculário dos Isso. moradores. Era até meio que obrigatório, porque para casos de emergência e tal, né? Isso. Você tinha uma E aí, segunda... Na época, olha que coisa estranha. Na época, um condomínio muito grande, entrava muitas mudanças e também saía. Esse morador alegou que houve um roubo da geladeira dele. Nossa. Uau! E para provar, como provar? E ele apresentou nota, tudo, e a geladeira dele era a mais cara da época, que hoje essas grandonas de 30, 25 mil reais. E o condomínio teve que arcar. Então assim, aí de um tempo para cá isso foi diminuindo as portarias. Hoje é quase
nula, né? Só se for condomínio muito pequeno, de idoso, coisa assim, mas os novos não. Eu concordo, eu acho que não tem que deixar, até porque é uma responsabilidade nossa administrar tudo isso. Total. E uma dor de cabeça. Agora, gente, tudo a ver com o que a gente tá falando, como é complexo ser síndico, né? Pois é, eu tenho um mapa mental que fala exatamente dessa complexidade da nossa atividade. Você vê, a gente foi desde o barulho do despertador para uma pessoa que tem um comportamento com digital totalmente inoportuna, né? E aí já fomos para a chave, que envolve segurança, exposição. Síndico tem que saber um pouquinho de tudo. De tudo. Dialogar com o morador, porque nem sempre ele tem aquele comportamento de ouvir ou de querer resolver o problema, que é aquilo que é o pior, né? Que é o pior. Ele fala assim, não, você conversa com ele. Não, mas vamos marcar uma reunião para a gente discutir. Não quero. Agora, no limite dessa questão da chave que vocês estão falando, que realmente era muito comum antigamente, no limite, se for uma decisão, por exemplo, de assembleia, que conste no regulamento interno, inclusive a responsabilização do morador que autorizou, caso o condomínio não consiga apurar evidências, né? Porque hoje também, com o avanço das câmeras, da tecnologia, a gente consegue rastrear muita coisa. Mas no limite dessa regra ainda ser possível, porque existem condomínios que ainda assim que tenha também um regramento ali no regulamento interno de quem é a responsabilidade, para não sobrar para o condomínio e para o síndico, né? Coitado. Síndico, principalmente. Meninas, nosso tempo se esgotou. Que é bom, né? Foi rápido? Foi super rápido. Falamos de todos os temas que você queria, não? Não, sobraram 2. Eu vou guardar, porque a gente vai continuar essa conversa. Em algum momento a gente vai retomar. Perfeito. Então, Taula, Rose, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Nesse quadro, acho que a gente, enfim, rendeu pra caramba, né? Acho que deu pra trazer soluções também para esses leitores nossos que entraram no nosso fórum. E se a gente tivesse mais tempo, com certeza a gente continuaria com essa conversa. Então, muito obrigada. Aqui, recadinhos. Você que tem dúvidas sobre gestão e vida em condomínio, então já sabe, acessa a SíndicoNet do Conviver, que é conviver.sindiconet.com.br, e lá você cadastra suas dúvidas e você também pode responder perguntas se você tiver como colaborar. Então é uma comunidade onde há essa grande troca ali de perguntas e respostas. E uma outra super ferramenta que o SíndicoNet oferece é o SíndicoNet Clube, que é o nosso clube de assinatura com conteúdos premium exclusivos toda semana. São matérias, downloads, lives. A gente também tem um construtor de comunicado com inteligência artificial, que é uma mão na roda. Temos o perfil profissional para síndicos e temos uma comunidade no WhatsApp onde você interage com outros síndicos e tira suas dúvidas e também compartilha boas práticas. Esse grupo está bombando, um nível super ótimo ali de qualidade nas informações, nas trocas de experiência e com muito respeito também. E dentro ainda do SíndicoNet Clube, no plano completo, você tem acesso a mais de 100 horas de cursos, onde a Taula é uma das nossas professoras. E a coordenadora, do Expert. É verdade, mais que professora, é a coordenadora do conteúdo. Kátia, você não falou, a gente falou dos causos de condomínio, as histórias, mas não falamos do Pacificando Condomínios, é verdade, que eu tive o prazer de dividir ali junto com o Jacques Bouchat. Que é uma outra super ferramenta, gente. Pacificando Condomínios, acessa no nosso canal no YouTube, tem a série completa, são 11 episódios sobre as situações mais polêmicas e corriqueiras de condomínio. E ajuda a resolver, hein? Poxa, pega o vídeo e manda pro morador que você está resolvendo. Isso aí. A gente vai para um intervalinho rápido e aí a gente vai voltar com o quadro Vida de Especialista e aguarde, não saia daí. Até mais. Tchau, tchau.